Bem-vindos ao canal Histórias Horripilantes, o lugar onde você pode ouvir histórias verdadeiras e assustadoras que vão arrepiar os seus cabelos. Se você é corajoso o suficiente, inscreva-se agora e dê um like para acompanhar as nossas próximas histórias. A Maldição da Múmia. Há um certo tempo, uma equipe de arqueólogos encontrou um túmulo abandonado de um faraó esquecido no meio do deserto egípcio. A tumba estava repleta de riquezas, incluindo ouro, joias e artefatos antigos, todos aparentemente intocados pelo tempo. Contudo, o achado mais impressionante de todos era a múmia do faraó, que se encontrava em um sarcófago imponente. Perfeitamente conservada, com suas roupas, ornamentos e traços faciais claramente visíveis. A atmosfera na tumba era de um silêncio sepulcral, mas uma energia palpável parecia emanar do faraó mumificado, como se ele estivesse ainda presente, observando os visitantes da sua morada eterna. Os renomados arqueólogos estavam maravilhados com a incrível descoberta que fizeram, mal podendo conter sua empolgação diante do que parecia ser uma câmara funerária jamais explorada. Tão concentrados estavam em desvendar os mistérios do passado que não perceberam os sinais de alerta que cercavam o sarcófago. Uma maldição antiga e poderosa havia sido proferida naquele túmulo, destinada a protegê-lo de todos aqueles que ousassem perturbar o sono eterno do falecido. Infelizmente, ao quebrarem o selo que guardava o sarcófago, a maldição foi liberada, se espalhando rapidamente como uma praga implacável que ameaçava consumir a todos que se encontravam ali. A partir daquele fatídico momento, os arqueólogos foram vítimas de uma terrível sequência de eventos. Pesadelos apavorantes e doenças misteriosas os acometiam sem trégua, fazendo-os sentir como se estivessem à beira da insanidade. Buscaram, desesperadamente, encontrar uma cura para os males que os afligiam. Mas a maldição parecia resistir a todos os esforços empreendidos. A cada dia que passava, mais e mais pessoas que haviam estado em contato com a múmia e os artefatos começavam a demonstrar os sintomas da maldição, como se estivessem sob a influência de uma força sobrenatural e dominadora. O medo e a incerteza se espalhavam como uma mancha escura e indomável. Envolvendo todos aqueles que haviam sido arrastados para aquele inferno. Enquanto isso, em um prestigiado museu da Inglaterra, encontrava-se uma jovem e destemida arqueóloga chamada Sarah Smith, dedicando-se ao estudo minucioso do túmulo de um antigo faraó egípcio. Sua paixão pela história do Egito Antigo era evidente, e ela havia se dedicado por anos à compreensão das complexidades culturais e das tradições que marcaram essa civilização milenar. Ao tomar conhecimento da terrível maldição que assolava os arqueólogos, Sarah sentiu um impulso incontrolável de embarcar em uma jornada ao Egito. Sua determinação em investigar a situação pessoalmente, com o intuito de encontrar uma solução para quebrar o feitiço e livrar seus colegas da tragédia que os assolava, era inabalável. Sarah estava disposta a tudo para preservar a vida daqueles que ainda estavam sofrendo com os efeitos da maldição. Após desembarcar no Egito, a destemida arqueóloga Sarah conheceu Ahmed, um guia local que possuía um vasto conhecimento sobre o túmulo do faraó.
Diante da missão que se impunha a ela, Ahmed prontamente se colocou à disposição para ajudá-la em sua jornada. Juntos, eles embarcaram em uma viagem perigosa pelo deserto, em busca do túmulo há muito perdido. Ao chegar ao local, Sara e Ahmed se depararam com uma cena que ultrapassava qualquer expectativa. O túmulo do faraó estava repleto de armadilhas mortais, que representavam um verdadeiro desafio para os aventureiros. Não bastasse isso, o ambiente era infestado por criaturas assustadoras que os atacavam a cada passo. Com coragem e habilidade, Sara e Ahmed lutaram bravamente para sobreviver em meio ao caos que os cercava. A cada momento, a maldição se tornava mais forte, testando a resistência e a determinação dos dois aventureiros. No entanto, mesmo diante das adversidades, eles não desistiram e persistiram em sua missão de desvendar os mistérios do túmulo amaldiçoado. Finalmente, eles chegaram à múmia do faraó. Sara percebeu que a única maneira de quebrar a maldição seria se a múmia retornasse ao seu túmulo, e isto só seria possível se eles conseguissem sair da pirâmide. A múmia, por sua vez, não poderia, pois ela estaria presa àquele lugar. Em meio à fuga, algo estranho aconteceu. Ahmed subitamente atacou Sara. Não demorou muito até a mulher compreender que ele estava possuído pela múmia. Sem alternativas, Sara reagiu. Ou atacava ou morria. A batalha entre eles foi exaustiva, mas ela venceu. Infelizmente, Ahmed não resistiu e caiu sem vida. Com as mãos trêmulas e lágrimas nos olhos, Sara saiu de lá ferida, sendo aguardada por uma equipe de salvamento no lado de fora e levada de volta para a Inglaterra para se recuperar. Ao voltar para casa, Sara descobriu que a maldição agora a perseguia. Ela começou a ter pesadelos terríveis e acordava no meio da noite, suando frio e com o coração acelerado. Ela se sentia constantemente observada e perseguida, mesmo quando estava sozinha em sua casa. Sara tentou convencer a si mesma de que eram apenas ilusões, frutos de seu cansaço mental e físico após a experiência no Egito. Mas não conseguia deixar de pensar na possibilidade de que a maldição ainda estivesse presente em sua vida. Determinada a descobrir a verdade, Sara começou a investigar a história do faraó e da maldição. Ela passou horas na biblioteca lendo livros antigos e estudando os hieróglifos que havia visto no túmulo. Foi quando ela descobriu que os antigos egípcios acreditavam que maldições eram capazes de guardar suas riquezas pela eternidade. Sara agora sentia na própria pele o peso da maldição. Ela decidiu que a única maneira de se livrar dela seria devolver tudo o que havia sido tirado do túmulo do faraó. Ela sabia que seria uma tarefa difícil, mas estava determinada a conseguir. Sara retornou ao Egito e começou a buscar os artefatos que haviam sido retirados, mas foi em vão. Ela se tornou obcecada em encontrar uma maneira de se livrar da maldição e começou a experimentar rituais antigos para quebrá-la. Sara visitou um xamã egípcio que afirmava poder ajudá-la. Ele realizou uma cerimônia complicada com incenso, velas e objetos antigos, e ela se sentiu aliviada após o ritual. Mas suas visões e pesadelos continuavam. Ela então procurou um terapeuta para ajudá-la, mas ele não pôde auxiliá-la e sugeriu que tudo estava em sua mente. A moça continuou a buscar ajuda para quebrar a maldição do faraó, mas suas tentativas foram em vão. Certa noite, enquanto dormia, teve um sonho vívido com o faraó e a múmia.
Ela estava em um corredor escuro, cercada por múmias que se levantavam de seus sarcófagos e a perseguiam. O faraó apareceu diante dela, sua figura imponente e envolta em sombras. Ele estendeu a mão e a tocou em sua face, queimando-lhe a pele e deixando-lhe uma marca profunda. Sara acordou gritando e coberta de suor frio. Uma noite, dias depois, enquanto trabalhava em sua pesquisa, ela ouviu um barulho estranho vindo do seu quarto. Ela imediatamente se levantou para investigar, mas não havia nada fora do lugar. Ela concluiu que estava apenas cansada e precisava dormir. Mas na noite seguinte, os eventos estranhos se intensificaram. Ela escutou vozes sussurrando em seu ouvido enquanto dormia, e quando acordou, encontrou sua casa completamente revirada. Seus livros estavam espalhados pelo chão, as gavetas estavam abertas e a porta da frente estava destrancada. Sara não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Ela sabia que precisava voltar ao Egito e descobrir uma maneira de quebrar a maldição de uma vez por todas. Ela decidiu que iria sozinha, sem contar a ninguém sobre sua decisão. Ela embarcou em um voo para o Egito e alugou um carro para chegar ao deserto. Quando chegou ao túmulo do faraó, encontrou-o dentro do sarcófago e deu início a um ritual de exorcismo. De repente, ela ouviu um barulho estranho vindo do fundo do túmulo. Ela seguiu o som e encontrou uma parede secreta. Ela a empurrou e descobriu uma sala oculta cheia de artefatos antigos. Sara sabia que precisava fugir dali o mais rápido possível, mas quando se virou para sair, encontrou a passagem obstruída por uma pedra enorme. Ela tentou empurrá-la, mas era pesada demais. Ela estava presa. Ela sabia que não tinha muito tempo. A maldição estava ficando mais forte a cada segundo, e ela não sabia como quebrá-la sozinha. Ela começou a procurar por uma maneira de sair da sala secreta, mas não havia nada além de artefatos antigos empoeirados. De repente, ela ouviu uma voz estridente sussurrando em seu ouvido. Ela se virou para olhar, mas não havia ninguém lá. A voz sussurrava: "Você libertou a maldição. Agora precisa pagar o preço." Sara tremeu de medo, mas sabia que precisava encontrar uma maneira de sair dali. Ela começou a examinar cada artefato, procurando por algo que pudesse ajudá-la. Finalmente, ela encontrou um antigo amuleto com uma inscrição em hieróglifos que não conseguia entender. Ela colocou o amuleto ao redor do pescoço e imediatamente sentiu uma mudança no ar. A pedra obstruindo a saída começou a se mover sozinha e ela conseguiu escapar. Ela saiu do túmulo e se afastou o mais rápido possível, mas sentiu que algo a seguia. Ela olhou para trás e viu a sombra do faraó se aproximando. Ela sabia que precisava quebrar a maldição de uma vez por todas ou morreria. Ciente do fato de que a múmia não podia sair das delimitações da pirâmide, Sara deu tudo de si e correu para fora dali. Naquele mesmo dia, Sara visitou os arqueólogos que detinham os artefatos egípcios e os convenceu que não valeria a pena ter tais objetos sob seu poder, se isso implicasse em maldições. Mesmo a contragosto, os homens lhe entregaram os itens, pois ter sanidade mental e paz de espírito é melhor do que possuir bens materiais. Na hospedaria em que estava, Sara submeteu os artefatos a uma espécie de ritual para purificar tudo. Logo, ao concluir,
retorna à pirâmide para devolvê-los ao túmulo. Finalmente, Sara se livrou da maldição do faraó e seus pesadelos e visões desapareceram. Ela percebeu que nunca deveria ter mexido nos artefatos, mas aprendeu uma lição valiosa sobre o respeito pelas tradições e crenças de outras culturas. Ela decidiu que nunca mais buscaria aventurar-se em algo tão perigoso e se concentrou em seus estudos como arqueóloga, agora com muito mais cautela e respeito. Obrigada por nos ouvir contando a história da maldição da múmia. Esperamos ter proporcionado uma experiência de suspense e terror. Até a próxima história assustadora.